Olá, canal Aterrorizando. Me chamo Fernando e vou contar uma história apavorante que aconteceu comigo um tempo atrás. Era um fim de semana prolongado e eu precisava de um tempo para relaxar. O trabalho vinha consumindo minha energia, então resolvi tirar férias curtas em uma cabana isolada na floresta, distante de toda a confusão da cidade. A cabana era simples, mas charmosa, com uma atmosfera rústica. O lugar ideal para escapar. Quando cheguei, fui recebido por um silêncio ensurdecedor. Apenas o som distante do vento passando pelas árvores. A cabana ficava no meio de uma clareira, cercada por árvores altas que quase bloqueavam o céu. O ambiente era denso, o que inicialmente trouxe uma sensação de paz, mas com o cair da noite, essa sensação logo se transformou em algo incômodo. A primeira noite foi relativamente tranquila. Organizei minhas coisas, preparei algo simples para comer e me aconcheguei no sofá com um livro. Mas enquanto eu tentava relaxar, tive a sensação estranha de estar sendo observado. Parecia irracional, afinal, eu estava sozinho. Apesar disso, tranquei as portas e janelas antes de ir dormir, apenas por precaução. Na manhã seguinte, enquanto tomava meu café, percebi algo estranho no quarto de hóspedes que ficava no final do corredor. Era um pequeno detalhe que eu não havia notado na noite anterior. A cama, que eu tinha certeza que estava feita quando cheguei, agora parecia ligeiramente desarrumada, como se alguém tivesse sentado nela. Mas, ainda assim, eu estava sozinho. Ou pelo menos eu achava que estava. Ignorei o fato, culpando meu cansaço. Durante o dia, explorei a floresta ao redor da cabana. O ar fresco e o som dos pássaros ajudaram a acalmar minha mente. Mas, ao retornar, notei algo mais perturbador. Havia marcas de passos na terra ao redor da cabana, pequenas e desorganizadas, mas claramente humanas. Eu fiquei imóvel por um momento, tentando entender de onde vinham. Não havia sinal de outras cabanas próximas e nenhum carro além do meu. Aquilo fez meu estômago se revirar. Quando a noite caiu, tudo começou a piorar. Por volta das 11 da noite, enquanto eu lia no quarto principal, ouvi um som baixo vindo do quarto de hóspedes. Um som rítmico, como um arranhar leve, mas insistente. Meu coração começou a acelerar. A princípio, pensei que fosse algum animal preso no telhado ou até mesmo um galho raspando contra a parede. Respirei fundo e tentei ignorar. Afinal, eram só sons da floresta, certo? Mas o barulho continuava. Uma hora depois, já não conseguia mais ignorar. Armado com uma lanterna, caminhei até o quarto de hóspedes, tentando acalmar meus nervos. Quando abri a porta, uma rajada de ar frio saiu do quarto e senti um arrepio subindo pela minha espinha. Tudo estava exatamente como deixei, exceto pelo fato de que a janela estava agora aberta. Eu a tinha fechado e trancado antes de ir dormir. Fechei a janela novamente e tranquei-a mais uma vez, pensando que talvez eu tivesse esquecido de trancar corretamente antes. Mas quando me virei para sair do quarto, senti um peso estranho no ar. Uma sensação de que eu não estava sozinho. Foi nesse momento que vi algo no canto do quarto. Algo se mexeu, bem rápido, e desapareceu no momento em que a luz da minha lanterna apontou naquela direção. Gelei, minha mente tentando racionalizar, mas sem conseguir entender o que havia acontecido. Voltei para o quarto principal, sentindo uma tensão crescente no ar. Agora a sensação de ser observado era intensa, quase tangível. Tentei me convencer de que era apenas minha imaginação, mas... então eu ouvi um som sussurrado vindo do corredor. O sussurro parecia distante, mas estava lá. Um murmúrio fraco, como se alguém falasse, mas as palavras não faziam sentido. Meu coração batia tão rápido que eu mal conseguia respirar. Olhei para o corredor através da porta entreaberta do quarto principal. O escuro era quase impenetrável, e a luz fraca do abajur ao meu lado parecia insuficiente para iluminar completamente o ambiente. Levantei-me devagar, peguei a lanterna e fui até a porta. O som havia cessado, mas o corredor parecia muito mais longo e sombrio do que antes. Parei na entrada, segurando a respiração, tentando escutar qualquer ruído. O silêncio era absoluto. Mais uma vez, tentei racionalizar. Talvez fosse o vento passando pelas rachaduras, talvez a velha cabana estivesse rangendo naturalmente. Mas havia algo errado, eu sabia. O tipo de errado que você não consegue descrever, mas sente profundamente no peito. Quero pedir a sua ajuda para chegarmos aos 1000 inscritos. Se você está gostando da história, se inscreva no canal e deixe o seu like. Vai ajudar bastante. E vem por aí muitas histórias de arrepiar. Continuando a história. Decidi dar uma olhada mais de perto, mesmo com todos os instintos me dizendo para trancar a porta e não sair.
No fim do corredor, o quarto de hóspedes estava escuro. Apenas um pedaço da luz da lua atravessava a janela que eu havia fechado antes. Caminhei devagar até lá, cada passo fazendo o piso ranger sob meus pés. Chegando à porta do quarto de hóspedes, senti aquele peso no ar novamente, o mesmo que senti antes, só que agora parecia mais forte. Empurrei a porta e o quarto estava como eu havia deixado minutos antes. Escuro, frio, com a cama perfeitamente arrumada, ou quase. Notei algo no travesseiro. Uma pequena marca, como se alguém tivesse pressionado os dedos ali. Engoli em seco, mas decidi que estava me assustando à toa. Eu precisava dormir, sair daquela cabana pela manhã e deixar isso para trás. Virei-me para sair do quarto e foi nesse momento que senti um sopro. Um ar gelado direto na nuca, como se alguém estivesse bem atrás de mim, respirando lentamente. Minha coluna ficou rígida, o sangue pareceu congelar nas minhas veias. Fiquei paralisado, esperando que aquilo fosse apenas mais um truque da minha mente exausta. Mas quando me virei, não havia nada. Nenhum sinal de que alguém ou algo estivesse ali. E ainda assim, eu sabia que havia. O ar estava mais denso, quase opressivo. Sem pensar muito, fechei a porta do quarto de hóspedes e voltei para o quarto principal. Tranquei a porta e me deitei na cama, cobrindo-me com um cobertor, como se isso pudesse me proteger de qualquer coisa. O silêncio havia voltado, mas agora não era um silêncio comum. Era pesado, sufocante. Eu não conseguia dormir. Apenas olhava fixamente para o teto, escutando cada pequeno som na cabana, imaginando coisas nas sombras. Foi então que ouvi o que soou como um leve arrastar de pés vindo do corredor. Meu corpo congelou ao ouvir o som. Era inconfundível, passos leves, quase arrastados, como se alguém estivesse caminhando devagar pelo corredor, de propósito. Fiquei imóvel, sem coragem de mover ou sequer respirar. A lógica me dizia que era impossível haver alguém ali, mas cada instinto me dizia que eu estava errado. O som parou bem em frente à porta do meu quarto. O espaço entre o silêncio e o meu medo parecia se esticar, tornando o ambiente insuportável. Não sabia se era minha mente pregando peças ou se realmente havia algo lá fora, parado, esperando. Lentamente estendi a mão para pegar o celular que estava ao lado da cama, mas meus dedos estavam trêmulos demais para desbloqueá-lo. O que eu poderia fazer? Chamar a polícia? Não havia sinal de celular. Além disso, como eu explicaria algo que até o momento parecia tão indefinido? Minha mente corria em círculos, sem encontrar uma solução. De repente algo bateu contra a porta. Um único golpe seco, como se algo tivesse sido atirado com força. Quase saltei da cama, o coração martelando no peito. Estava mais do que claro que eu não estava sozinho naquela cabana. Algo ou alguém estava ali. Mas o quê? Levantei-me lentamente, sem fazer barulho. Fui até a porta e pressionei o ouvido contra a madeira, tentando escutar alguma coisa. Mas tudo o que ouvi foi o silêncio de novo. Não havia mais passos, nem sussurros, só a escuridão do outro lado da porta. Segurei a maçaneta com força, ainda tentando decidir se a abriria ou não. Talvez fosse melhor ficar trancado, esperar até o amanhecer e então sair da cabana o mais rápido possível. Mas ao segurar a maçaneta, senti algo. Ela estava fria, absurdamente fria, como se tivesse acabado de ser tocada por algo gélido. Afastei a mão instintivamente e foi nesse momento que escutei um sussurro, bem atrás da porta. Abra. A voz era baixa, quase imperceptível, mas estava ali. Era como se estivesse me chamando, me tentando. Eu dei 2 passos para trás, o corpo inteiro tomado pelo pavor. Quem estava falando comigo? Como tinha chegado até ali? Sem pensar 2 vezes, peguei uma cadeira e a empurrei contra a porta, bloqueando qualquer tentativa de entrada. Meu corpo inteiro estava em alerta, a mente buscando qualquer explicação plausível. Talvez fosse alguém tentando me assustar, um brincalhão que conhecia a área. Mas essa hipótese rapidamente desmoronou quando lembrei que eu não havia contado a ninguém que estaria ali, exceto ao dono da cabana, com quem fiz o aluguel por um site. Voltei para a cama, sem tirar os olhos da porta. A cada segundo que passava, meu corpo parecia mais tenso. Era impossível dormir, eu sabia. Tentei pensar em uma saída lógica para aquela situação, mas a única solução era esperar o amanhecer. Eu podia aguentar algumas horas, certo? O silêncio reinou por um bom tempo. Achei que, talvez, o que quer que estivesse do outro lado da porta tivesse desistido. Mas quando meus olhos começaram a pesar, ouvi novamente aquele som arrastado como pés deslizando pelo chão. Só que desta vez não vinham do corredor. Eles vinham de dentro do quarto. Imediatamente me levantei.
Não havia mais dúvida. Olhei ao redor, iluminando o espaço com a luz fraca do abajur. No canto mais escuro do quarto, perto do armário, vi algo. Uma figura baixa e curvada, quase imperceptível na penumbra. Ela estava de costas para mim, mas dava para ver a silhueta em movimento. O som arrastado vindo de seus pés. Meu corpo ficou em estado de choque. As palavras desapareceram da minha mente. Tudo o que eu sabia era que eu precisava sair dali, mas o caminho para a porta estava bloqueado. E essa coisa, essa presença estava entre mim e a única saída. Eu não conseguia acreditar no que via. Meus olhos demoraram a se ajustar à escuridão, e por um momento tentei convencer a mim mesmo de que aquilo não passava de uma sombra, um reflexo da luz do abajur. Mas a figura se mexia de maneira quase imperceptível, como se estivesse esperando algo, ou pior, esperando por mim. Minha mente corria a mil, tentando processar tudo. A porta estava bloqueada, o corredor escuro demais para oferecer qualquer segurança, e agora, essa figura, essa coisa, dentro do quarto comigo. Minhas mãos suavam, e a lanterna que eu segurava tremia enquanto eu iluminava o canto mais escuro, tentando forçar meu cérebro a aceitar o que estava vendo. Por alguns segundos, o quarto ficou em um silêncio quase absoluto, quebrado apenas pelo som irregular da minha respiração. Foi quando a figura começou a se virar lentamente. Meu coração quase parou. Não sabia se queria ver o que estava diante de mim, mas não tinha escolha. À medida que a luz da lanterna passava pela silhueta, percebi algo perturbador. Os olhos. Não havia olhos. Só órbitas vazias e brancas que pareciam me fitar, mesmo sem vida. Um sorriso torto e bizarro começou a se formar no rosto da figura, mostrando dentes afiados e desalinhados. Era um sorriso que não parecia natural, como se estivesse forçado de maneira grotesca. Ela não falou. Não se moveu além daquele sorriso macabro. Apenas me encarava. E isso era o mais assustador. Porque eu sabia que qualquer som, qualquer movimento que eu fizesse, poderia provocar uma reação que eu não estava preparado para lidar. Mas o pavor, o instinto de sobrevivência, logo falou mais alto. Meu corpo agiu por conta própria, e num ímpeto de desespero, eu corri. Passei pela figura antes que minha mente processasse completamente o que estava fazendo. Senti o ar frio ao passar por ela, uma presença gélida que quase me paralisou, mas continuei. Movi a cadeira de frente à porta, destranquei a maçaneta com força e, sem olhar para trás, saí do quarto. O corredor estava escuro, a luz da lanterna tremulava enquanto eu corria até a sala principal. Eu precisava sair da cabana. Não havia mais dúvida de que algo estava profundamente errado ali, algo que não tinha explicação. O único pensamento em minha cabeça era: corra. Quando cheguei à porta da frente, lutei com a fechadura por um segundo. Minhas mãos tremiam tanto que era difícil destrancá-la. Ao abrir a porta, fui recebido pelo ar frio da floresta e a escuridão que parecia infinitamente menos assustadora do que o que estava dentro da cabana. Corri para fora, sem nem pensar em pegar meu carro. Não havia coragem para parar e procurar as chaves no bolso. Apenas corri pela trilha que me levou até a cabana, tropeçando nas raízes e pedras, sentindo o ar gelado da noite cortar meu rosto. A cada segundo, esperava ouvir passos atrás de mim, ou aquele sussurro perturbador, ou sentir uma presença gelada me alcançando. Mas o único som era o de meus pés batendo no solo úmido e das batidas frenéticas do meu coração. Depois do que pareceu uma eternidade, eu cheguei ao limite da floresta, onde meu carro estava estacionado. Desesperado, revirei os bolsos em busca da chave, finalmente a encontrei e, com mãos trêmulas, destranquei a porta e me joguei para dentro do veículo. Liguei o motor com pressa e, sem olhar para trás, acelerei pela estrada de terra, sentindo que a qualquer momento algo poderia surgir do escuro para me impedir de fugir. Enquanto dirigia, o medo começava a se dissipar. Mas a sensação de que algo estava me observando ainda persistia. Olhei rapidamente pelo retrovisor, apenas para ver a estrada vazia e a floresta se fechando atrás de mim. Mas mesmo assim, eu não conseguia me livrar da sensação de que havia algo ali. Algo que eu não conseguia explicar. Algo que provavelmente nunca conseguiria entender. Depois de dirigir por horas sem rumo certo, finalmente avistei uma pequena cidade e parei em uma estação de serviço. O corpo ainda trêmulo e a mente atordoada. Não consegui falar com ninguém. Apenas sentei no carro, tentando entender o que tinha acontecido. Por mais que tentasse, nada parecia fazer sentido. Então, peguei meu celular. A tela estava intacta e eu tinha sinal de novo. Só que havia uma notificação na tela de bloqueio.
Uma foto. Uma foto do quarto da cabana, tirada claramente de dentro do quarto onde eu estava. E na imagem a figura pálida com os olhos brancos e o sorriso torto estava parada ao lado da minha cama, me observando enquanto eu dormia. O celular caiu da minha mão, batendo no chão do carro. Meu corpo inteiro estava paralisado. A foto, como ela tinha aparecido ali? Quem atirou? Não conseguia compreender. Tudo o que tinha vivido até aquele momento parecia tão absurdo, mas ali estava a prova. Uma imagem que eu não poderia ter tirado, mostrando claramente aquela figura grotesca ao meu lado, me observando enquanto eu dormia. Eu estava tentando respirar, mas o ar parecia não entrar. Cada batida do meu coração soava como um tambor, ecoando na minha cabeça. O medo, agora misturado com uma sensação nauseante de pavor absoluto, fazia meu estômago revirar. Me abaixei e peguei o celular, tentando forçar minha mente a pensar racionalmente. Tremendo, abri a galeria e olhei a foto de novo. Sim, era a mesma coisa. O quarto da cabana, escuro e sombrio, com aquela criatura horrenda ao lado da cama, o sorriso macabro distorcendo seu rosto. Havia algo mais. No canto inferior da foto, algo que eu não tinha notado à primeira vista. O reflexo do meu próprio rosto, visível em uma superfície de vidro, talvez o espelho do quarto. Meus olhos estavam fechados, como se eu estivesse dormindo profundamente, completamente alheio ao terror que estava a centímetros de mim. Mas o que me congelou ainda mais foi perceber que, no reflexo, a figura não estava só ao meu lado. Estava inclinada, como se estivesse quase tocando meu rosto. A bile subiu à minha garganta, e eu abri a porta do carro às pressas, vomitando do lado de fora. O ar frio da madrugada não me acalmava, apenas intensificava o desconforto. Não era só o medo de ter visto algo além da razão. Era a compreensão de que, de alguma forma, enquanto eu achava que estava seguro e dormindo naquela cabana, algo ou alguém havia estado comigo o tempo todo, me observando, próximo o suficiente para me tocar. Lutei para me recompor, a mente tentando encontrar alguma explicação lógica. Talvez alguém tivesse invadido a cabana. Talvez fosse um morador da região, alguém perturbado mentalmente, que soubesse que eu estaria lá. Uma pegadinha bizarra e cruel? Quem mais poderia ter tirado aquela foto? Mas mesmo com essas teorias surgindo, nada fazia sentido. Nenhuma explicação racional caixava com o que eu havia vivenciado. Olhei ao redor da estação de serviço. Parecia completamente deserta, exceto por uma luz fraca no prédio principal. A ideia de entrar lá e tentar explicar o que aconteceu cruzou minha mente, mas as palavras pareciam presas na garganta. Quem acreditaria em uma história dessas? Eu mal conseguia acreditar. Sentei novamente no carro, tentando estabilizar minha respiração. Meu corpo queria se mover, sair dali o mais rápido possível, mas minha mente estava travada, revivendo cada segundo daquela noite terrível. Peguei o celular de novo e com relutância voltei à galeria. A foto ainda estava lá idêntica, a criatura, o reflexo, tudo. Só que havia algo diferente agora. Quando voltei à tela inicial, vi outra notificação. Uma nova mensagem. Meu coração disparou. Eu não tinha sinal na cabana. Como teria recebido uma mensagem? Com dedos trêmulos, abri o aplicativo de mensagens, temendo o que poderia encontrar. Era um número desconhecido, sem identificação. Apenas uma frase curta, simples, que me fez gelar até os ossos. Você não devia ter saído. O que quer que fosse aquilo, ainda estava me observando. A sensação de pânico começou a voltar com força total. O que eu deveria fazer? Ir à polícia? Tentar voltar à cidade? Parecia ridículo, mas algo dentro de mim sabia que não se tratava de uma simples invasão ou algum tipo de brincadeira cruel. Eu não conseguia explicar o que era, mas sabia que, de alguma forma, estava envolvido com aquela cabana e o que eu tinha visto. De repente, enquanto meu corpo ainda estava congelado pelo medo, algo chamou minha atenção pelo canto do olho. No retrovisor, um leve movimento. Olhei, rezando para que fosse apenas minha mente pregando peças. Mas não era. Ali, no fundo da estação de serviço, nas sombras projetadas pela luz fraca, eu vi a silhueta de alguém parado, quieto, imóvel, exatamente como naquela noite na cabana. A mesma postura encurvada, o mesmo contorno que eu reconheceria em qualquer lugar. Não conseguia ver os detalhes, mas sabia o que estava me observando. Ela havia me seguido. Sem pensar, liguei o carro novamente e arranquei o mais rápido que pude. O medo me impulsionava, e meu único objetivo era me afastar dali, o mais longe possível. Enquanto acelerava pela estrada escura, o rosto da figura continuava gravado na minha mente.
Eu sabia que, mesmo que conseguisse fugir fisicamente, aquilo não terminaria ali. O carro avançava pela estrada deserta, mas minha mente estava presa naquela imagem no retrovisor, na silhueta que parecia me seguir mesmo à distância. Meu corpo todo tremia. Tentava focar nos faróis iluminando a estrada à frente, mas a escuridão ao redor parecia se fechar mais a cada quilômetro percorrido. Acelerava, com a sensação de que se parasse, mesmo por um segundo, aquela coisa me alcançaria. Havia algo profundamente errado com tudo aquilo. Uma sensação de que não importava para onde eu fosse, eu nunca conseguiria escapar de verdade. Meu coração ainda estava acelerado, a adrenalina correndo pelas minhas veias, enquanto minhas mãos suavam no volante. Eu sabia que não poderia continuar dirigindo assim, mas parar não era uma opção. A floresta ao redor parecia sufocante, os galhos das árvores formando sombras estranhas que pareciam me observar. A estrada era estreita, e a cada curva, o medo de encontrar algo à frente me dominava. Não sabia para onde estava indo, só sabia que precisava continuar me afastando da cabana, da estação, de tudo. De repente o celular vibrou no banco do passageiro. Meu primeiro instinto foi ignorar, mas a curiosidade mórbida falou mais alto. Olhei para o aparelho e outra notificação apareceu na tela. Mais uma mensagem daquele número desconhecido. Mesmo sabendo que era uma péssima ideia, eu abri. Dessa vez o conteúdo era uma foto. A imagem levou alguns segundos para carregar, e meu coração quase parou quando ela apareceu. Era uma foto tirada de fora do carro, como se alguém estivesse me seguindo na estrada. A imagem mostrava o meu veículo, exatamente como estava agora, em movimento. Mas o que me fez quase perder o controle do volante foi o que aparecia no fundo da foto. Uma sombra indistinta que não parecia natural, acompanhando o carro de perto, entre as árvores. Meus olhos se arregalaram e minhas mãos começaram a suar ainda mais. Como aquilo era possível? Quem estava tirando essas fotos? E mais importante, como alguém poderia estar tão perto sem que eu percebesse? Olhei pelo retrovisor, tentando enxergar algo, mas tudo o que vi foram as luzes traseiras do carro iluminando a estrada deserta. Não havia nada ali. Pelo menos não algo que eu pudesse ver. Acelerava cada vez mais, sem pensar. A única coisa que fazia sentido era aumentar a distância entre mim e aquela presença. Só que, com o medo e a pressa, a estrada sinuosa e cheia de curvas estava começando a me dominar. Meus reflexos estavam ficando lentos, o cansaço e o pavor me cegavam. A cada curva, o carro parecia derrapar, e eu lutava para mantê-lo na pista. Foi então que, ao fazer uma curva mais fechada, perdi completamente o controle. O carro saiu da estrada batendo com força em um monte de terra. E tudo ao meu redor girou. O mundo pareceu desacelerar por um momento. O som dos pneus raspando no solo, o impacto do meu corpo contra o cinto de segurança, tudo pareceu distante. Até que, de repente, o silêncio. Um carro por um. Enterrado parcialmente no barranco, com o motor ainda roncando baixinho. Tentei me mover, sentindo uma dor lancinante nas costelas. O airbag havia estourado, me protegendo do pior, mas eu ainda estava atordoado. Sangue escorria pela minha testa, e o gosto metálico invadiu minha boca. Meus dedos tremiam enquanto eu tentava soltar o cinto de segurança. O carro estava inclinado, as rodas afundadas no barranco de terra. Não havia como sair dali. Por um breve momento, pensei que tinha escapado de algo pior, que talvez a figura que me seguia finalmente tivesse ficado para trás. Mas o silêncio que se seguiu não era reconfortante. Era opressor, sufocante. Com muito esforço, consegui me soltar do cinto e abrir a porta do carro, lutando para sair para o lado de fora. O ar fresco da floresta não trouxe o alívio que eu esperava. Estava escuro, frio, e cada som ao meu redor parecia amplificado. Eu estava vulnerável, sozinho naquela estrada deserta. A sensação de estar sendo observado nunca tinha sido tão intensa. Olhei para os lados, tentando encontrar alguma pista, algo que indicasse que eu estava seguro. Mas não havia nada além da estrada vazia, cercada pelas árvores. Foi então que o telefone vibrou de novo, com outra mensagem. Ainda trêmulo, peguei o celular com as mãos sujas de terra e sangue. Desta vez a mensagem era simples, mas cada palavra me atingiu como um soco no estômago. Estou perto. O pânico tomou conta de mim de uma maneira que eu nunca tinha sentido antes. Comecei a correr, mesmo com o corpo dolorido e a mente em caos. Corria pela estrada, sabendo que o carro estava inutilizado, que eu estava sozinho e indefeso naquela floresta escura. Sabia que não importava o quanto eu corresse, aquela coisa, seja lá o que fosse, estava perto.
Ela já havia me encontrado antes, e agora, mais do que nunca, estava pronta para me pegar. Meus pés batiam com força contra o asfalto, o som ecoando no silêncio da noite. O fôlego começava a faltar, mas eu não podia parar. Na minha mente só havia um pensamento: fugir. Meus pulmões ardiam. Cada passo parecia mais difícil que o anterior, mas eu continuava. Corria na esperança irracional de que, se me afastasse o suficiente, conseguiria escapar daquele pesadelo. A escuridão à minha volta parecia mais densa, como se o próprio ar estivesse impregnado de algo maligno. A estrada deserta serpenteava por entre as árvores, e eu não tinha a menor ideia de quanto tempo mais poderia continuar correndo. A dor nas costelas aumentava a cada respiração. Cada batida dos meus pés no chão ecoava na minha mente. Meus pensamentos estavam desordenados, mas algo gritava para que eu não parasse. Eu não podia parar, mas não era só um medo que me impulsionava. A última mensagem ainda vibrava na minha cabeça: estou perto. Quem quer que fosse sabia onde eu estava, e a cada segundo eu sentia que aquilo, ou quem quer que fosse, se aproximava. Era uma questão de tempo. De repente ouvi um som atrás de mim. Passos. Não eram passos comuns. Eram mais pesados, ritmados, como se algo muito grande estivesse se movendo. Meu coração disparou ainda mais. Aquilo não podia ser real. Eu não queria olhar, mas o instinto me forçou a virar a cabeça. Por uma fração de segundo, consegui ver uma sombra se movendo entre as árvores. Não era possível distinguir exatamente o que era, mas havia algo. Uma figura, alta, escura e distorcida. E estava vindo na minha direção. Aquele mesmo contorno que vi no retrovisor, agora mais perto do que nunca. Senti o desespero tomar conta de mim e aumentei o ritmo, mesmo com o corpo gritando de dor e exaustão. Precisava encontrar um lugar, qualquer lugar, para me esconder. A estrada parecia interminável e a floresta fechada ao redor não oferecia nenhuma saída. O pânico me consumia por completo. Foi então que avistei uma luz ao longe, fraca, mas suficiente para reacender uma fagulha de esperança. Não sabia se era uma casa, um poste ou qualquer outra coisa, mas segui em direção àquela luz como se minha vida dependesse disso, e de fato, dependia. À medida que me aproximava, a luz se tornava mais nítida. Era uma pequena construção, talvez uma cabana de manutenção de trilhas, abandonada no meio do nada. Não era o lugar mais seguro do mundo, mas parecia minha única opção naquele momento. Com o pouco de força que me restava, cheguei até a entrada da cabana e, quase tropeçando, abri a porta de madeira velha e corroída. O lugar estava escuro e sujo, o ar cheirava a mofo e o teto parecia ameaçar desabar a qualquer momento. Mas naquele momento era meu único refúgio. Fechei a porta atrás de mim com força e empurrei uma velha prateleira contra ela, na esperança de que aquilo servisse como uma barreira, por mais frágil que fosse. Dentro da cabana havia apenas um silêncio opressor. A pequena janela suja permitia que apenas uma fina linha de luz entrasse e a escuridão parecia engolir tudo. Minhas pernas finalmente cederam e eu caí de joelhos no chão, tentando recuperar o fôlego. O coração ainda martelava no peito, e a dor nas costelas era insuportável. Com o celular ainda na mão, tremendo, o desbloqueei para tentar ligar para a polícia. Não havia sinal, o que não me surpreendia naquele ponto, mas isso só serviu para aumentar meu desespero. A ideia de estar completamente isolado, sem nenhum contato com o mundo exterior, me fez sentir como se estivesse afundando em areia movediça. Foi então que a cabana, até aquele momento silenciosa, pareceu se encher de um leve som. Algo suave, mas inconfundível. Uma respiração irregular, pesada. Engoli em seco, rezando para que fosse apenas o vento passando pelas frestas da madeira velha. Mas eu sabia que não era isso. Levantei-me devagar, tentando não fazer barulho, e olhei ao redor. Os olhos se acostumavam à escuridão, mas o medo me cegava mais do que a falta de luz. Os barulhos, inicialmente distantes, agora pareciam mais próximos, como se algo ou alguém estivesse ao redor da cabana. Segurei a lanterna do celular com uma mão trêmula e iluminei o interior do pequeno cômodo. Estava vazio, mas o som continuava vindo de fora. O medo me paralisou. Aquele som não era o vento, nem minha respiração pesada. Era algo mais, e estava perto. Sentei-me no chão encostado à parede, tentando não fazer nenhum movimento brusco. Meu cérebro procurava desesperadamente uma saída, uma explicação, qualquer coisa. Mas antes que eu pudesse reagir, o celular vibrou novamente. Outra mensagem. O som da notificação parecia ensurdecedor naquele silêncio. Olhei para a tela, já esperando o pior.
Dessa vez a mensagem era ainda mais curta. Você está trancado com ele. Minha mente parou. Ele, o quê? O que estava dentro da cabana? Olhei ao redor freneticamente, iluminando cada canto, cada sombra, buscando algo que explicasse o que estava acontecendo. Mas o lugar estava vazio, pelo menos aparentemente. Mas aquela sensação de ser observado, de estar cercado, ela estava mais forte agora. Cada centímetro da minha pele arrepiava. Foi quando ouvi, nitidamente, o som de passos suaves dentro da cabana do outro lado do cômodo. Eu não estava sozinho. Meus olhos vasculhavam a cabana, o medo me mantendo em um estado de alerta absoluto. Eu iluminava cada canto com a lanterna do celular, mas não havia nada. Ou melhor, não parecia haver nada. O lugar estava vazio, ao menos à primeira vista. Mas aqueles passos tão sutis e controlados deixavam claro que algo se movia ali dentro. O silêncio voltou, mas agora era um silêncio pesado, denso. O tipo de silêncio que antecede algo horrível. Eu respirava fundo, tentando controlar o pânico, mas o medo de saber que alguém ou algo estava ali comigo me consumia por dentro. O ar parecia mais frio, como se a própria presença daquela coisa estivesse sugando o calor do ambiente. Minha mente estava uma confusão. Não sabia o que fazer. Voltar para o carro era impossível, e tentar fugir pela floresta parecia loucura. Eu estava preso, sem saída, e aquela mensagem, você está trancado com ele, ficava ecoando na minha cabeça como uma sentença de morte. Quem havia mandado aquilo? E mais importante, quem era ele? Me aproximei lentamente da janela, tentando manter a lanterna apontada para a entrada do cômodo. Olhar para fora me traria alguma segurança, talvez uma noção de que ainda havia algo lá fora, que eu não estava completamente isolado. Mas ao chegar perto e olhar pela pequena fresta da janela suja, meu coração congelou. Do lado de fora, nas sombras projetadas pela luz da lua, vi o contorno inconfundível da figura. Aquela mesma que eu havia visto na foto, a mesma que me seguia na estrada, agora estava parada a alguns metros da cabana. Estava de costas, parcialmente coberta pela escuridão das árvores, mas eu sabia que era ela. A postura encurvada, o formato inumano, era inconfundível. Senti o corpo todo enfraquecer. A criatura estava me cercando. Eu estava completamente à mercê dela. De repente ouvi o som. Não o som de passos dessa vez, mas algo mais perturbador. Era uma respiração, lenta e pesada, tão perto que parecia vir do outro lado da parede. Congelei, com o coração acelerado, a mente incapaz de processar o que estava acontecendo. E então percebi, o som vinha de dentro da cabana. A respiração não estava lá fora com a figura. Estava ali, comigo. Só que agora não parecia mais se mover. Era como se quem ou o que estivesse ali, estivesse esperando por mim. Com a lanterna em punho, girei lentamente em direção ao fundo da cabana, onde uma velha porta de madeira, quase esquecida em meio à escuridão, parecia dividir o espaço. Não tinha reparado nela antes. Estava entreaberta, quase imperceptível no canto mal iluminado do cômodo. A respiração, constante e metódica, parecia emanar diretamente de lá. Minha mente lutava contra o pânico. Cada fibra do meu ser gritava para que eu saísse correndo. Mas sabia que não tinha para onde ir. Tudo que podia fazer era ficar de frente para aquilo. O medo me paralisava, mas a curiosidade mórbida, ou talvez o puro desespero, me fez dar um passo à frente. Depois outro, e mais um. A cada passo a respiração ficava mais nítida. O ar ao meu redor parecia mais pesado, mais denso. Cada vez que inspirava, sentia um arrepio na espinha, como se o próprio oxigênio estivesse impregnado com o pavor daquela coisa à espreita. Cheguei perto da porta, sem conseguir desviar o olhar. Minha mão trêmula empurrou a madeira velha, que rangeu como se protestasse contra o movimento. O som ecoou pela cabana, mas nada se mexeu além de mim. O silêncio que se seguiu era quase insuportável. Então finalmente eu olhei para dentro. Por um breve segundo, não vi nada além da escuridão. Meus olhos levaram um instante para se ajustar, e quando perceberam o que havia ali, meu corpo gelou por completo. No canto da pequena sala, algo estava deitado no chão. Era uma figura humana, mas algo estava profundamente errado com ela. O corpo parecia contorcido, como se cada articulação tivesse sido forçada em ângulos impossíveis. A pele estava pálida, quase translúcida, e os olhos estavam abertos, mas completamente vazios, sem expressão, apenas duas órbitas brancas que refletiam a pouca luz da lanterna. Mas o pior de tudo era o sorriso. Um sorriso distorcido, grotesco, que se alargava de maneira inumana, revelando dentes afiados e irregulares. Aquele sorriso era a última coisa que eu esperava ver, e imediatamente reconheci.
Era o mesmo rosto da foto no meu celular. O choque me paralisou por um instante, e antes que eu pudesse reagir, a figura moveu-se. Lentamente, de maneira quase impossível, ela começou a se levantar. Cada movimento era acompanhado por um som seco, como ossos se quebrando e se realinhando de maneira errada. A respiração que eu ouvia não vinha de mim. Não vinha da floresta. Ela vinha daquela coisa, agora em pé diante de mim. Eu sabia que correr não era uma opção. Minhas pernas estavam travadas, meu corpo inteiro tremia. A coisa deu um passo à frente, ainda com aquele sorriso insano no rosto, os olhos fixos em mim. Minha mente gritava para reagir, mas antes que eu pudesse fazer qualquer coisa, o celular vibrou mais uma vez em minha mão. Uma última mensagem apareceu na tela. Agora ele está com você. E então, a escuridão me envolveu por completo. A escuridão me consumiu, mas apenas por um instante. Não perdi a consciência, embora talvez tivesse desejado. Meus olhos se ajustaram à penumbra quase instantaneamente, como se o ambiente à minha volta tivesse um propósito de clareza mórbida. A figura, agora em pé, estava completamente ereta, os olhos brancos sem vida ainda cravados em mim, o sorriso deformado mais largo, quase rasgando a face. Parecia se alimentar do meu medo. Meu corpo, antes paralisado, agora se movia por puro instinto. Eu cambaleei para trás, tropeçando nos próprios pés, e senti minhas costas atingirem a parede da cabana. Não havia mais saída. A criatura avançou lentamente, cada passo acompanhado pelo som arrastado de pés contra o chão de madeira. Ela não tinha pressa. Parecia saborear o momento, ciente de que eu estava encurralado. Em um último ato desesperado, virei a cabeça para a janela. A lua iluminava fracamente a floresta lá fora, e a figura encurvada que eu tinha visto antes ainda estava lá, imóvel, como uma estátua macabra, observando tudo. Era como se a criatura dentro da cabana e a presença lá fora fossem uma só entidade, um jogo doentio de perseguição e controle. Minha respiração estava entrecortada e o gosto metálico do sangue ainda estava em minha boca. Não havia mais para onde correr, e minha mente começava a aceitar essa realidade. Aquela coisa, aquele ser estava perto demais agora. Cada detalhe grotesco à vista. As veias escuras e saltadas, o sorriso maligno, os dentes afiados que pareciam brilhar na escuridão. Com um último suspiro de desespero, me agachei, pressionando as costas contra a parede, incapaz de desviar o olhar. Era o fim. Eu sabia disso. A criatura se aproximou até que seu rosto estivesse a apenas alguns centímetros do meu. Seu hálito era gélido, e aquele sorriso não sumia. O som de sua respiração era agora a única coisa que preenchia o silêncio. E então, algo mudou. Ao invés de atacar, ela simplesmente ficou ali, imóvel, com os olhos sem vida fixos nos meus. Foi nesse momento que percebi o que estava acontecendo. Eu não era apenas a presa. Eu era o próximo a me tornar ele. Antes que eu pudesse reagir, senti uma dor aguda e insuportável na cabeça, como se algo estivesse sendo arrancado de dentro de mim. Era uma sensação de que minha própria essência estava sendo sugada, de que eu estava deixando de ser eu. Tudo ao meu redor começou a girar, e o chão parecia desaparecer sob meus pés. Minha visão começou a escurecer. Mas, em meio à confusão, percebi algo terrível. Na minha mente, eu não era mais a vítima. Não era mais o que corria, o que fugia. Naquele momento, eu era o observador. Eu era a sombra na floresta. Eu era a figura na cabana. E pior ainda, sabia que a próxima pessoa que passasse por ali enfrentaria exatamente o que eu tinha enfrentado. A transformação estava completa. Eu não estava mais fugindo. Agora eu era o caçador. A escuridão total tomou conta e, no último fragmento de lucidez, senti aquele sorriso distorcido se formar em meu próprio rosto. Na manhã seguinte, a cabana estava em silêncio. A estrada permanecia vazia e as árvores imóveis. Para quem passasse por ali, tudo parecia em ordem. Mas para mim, para o que eu me tornara, a espera estava apenas começando. E eu sabia que mais cedo ou mais tarde, alguém novo entraria naquela cabana. E o ciclo recomeçaria, porque agora eu era ele.